Porque perfiloplastia, gente, é equilíbrio entre nariz, lábios e mento. Quem é esse meu paciente? Qual paciente ele está indicado para fazer uma perfiloplastia? Uma abordagem não só em nariz, mas também em lábios e mento. Então, 3 pacientes de perfis mandibulares diferentes, coloquei aqui na tela para vocês. Paciente A, paciente da esquerda, um paciente que a gente chama de normognata, um paciente padrão, um paciente que tem uma relação adequada entre mandíbula e maxila. O paciente B, paciente do meio, é um paciente que a gente chama de retrognato, é um paciente que ele tem um déficit volumétrico do mento e um déficit posicional do mento também, levando ele a um padrão que a gente chama de convexo, a um padrão de retrognatismo mandibular. Ele tem a mandíbula mais posterior, o mento dele é mais recuado. Esse tipo de paciente é o tipo de paciente que a gente precisa avançar, a gente precisa projetar o mento desse paciente. A gente não pode meramente abordar o nariz desse paciente. É um olhar muito míope da coisa. A gente não pode também, a última coisa que a gente deveria fazer nesse paciente seria preencher o lábio superior do paciente de modo que a gente projete esse lábio, porque aí a gente vai deixar o perfil ainda mais convexo, um perfil ainda mais classe 2. Classe 2 é o paciente que tem um retrognatismo mandibular, né? Ele tem um padrão facial com o queixo mais para trás. Aconteceu isso comigo há um tempo atrás. O paciente chegou no meu consultório, tinha acabado de fazer um preenchimento labial, só queria refazer um preenchimento labial. Eu perguntei por quê. Óbvio que eu sabia o porquê, mas é uma paciente classe 2, uma paciente retrognato, que é o paciente B, uma paciente que o profissional, o cirurgião plástico, ele preencheu apenas o lábio superior da paciente, fazendo os pilares do filtro labial também e o arco do cupido. Isso fez com que o lábio da paciente ficasse mais projetado ainda, piorando ainda mais o perfil. Ela chegou para mim e falou nessas palavras: doutor Leandro, eu fiquei mais bicuda. Ela falou para mim que ficou mais bicuda. Ela falou: doutor Leandro, porque eu sempre fui mais dentuça. Claro, um paciente classe 2 é o que os dentistas, né, a gente chama de retrognatismo mandibular, um paciente que tem déficit de mento. Então, a gente nunca pode avançar ainda mais o lábio superior dessa paciente. Só que o colega não teve a capacidade de planejar adequadamente, ele não teve o olhar, ele simplesmente olhou a paciente de frente, falou: nossa, eu acho que você precisa preencher o lábio superior, porque seu lábio superior é muito fino, e preencheu o lábio superior. Além de ter preenchido para aumentar o volume, isso fez uma projeção do lábio, principalmente quando ele tratou de preencher a região dos pilares do filtro labial. Então, nunca deva se fazer isso. Paciente C é o paciente que a gente chama de prognato. É um paciente que ele tem a mandíbula mais avançada, ele tem a mandíbula mais importante. O mento dele aparece mais no perfil. Então, o que a gente tem que fazer para esse paciente? A gente vai preencher o mento? Obviamente não. Então, a mentoplastia desse paciente não vai ser realizada. A gente não vai acrescentar nada no lábio. Mas a perfiloplastia dele a gente deve abordar. Se a queixa for o nariz, também deve abordar o lábio do paciente. Ah, mas um paciente que tem esse perfil côncavo, que é um perfil que a gente chama de classe 3, um perfil prognato, e o que a gente deve fazer para deixar esse perfil mais equilibrado? Preencher, além do nariz, se for a queixa do paciente, o que a gente tem que fazer? Preencher aí sim pilares do filtro labial, arco do cupido e um preenchimento labial de modo que a gente vai projetar esse lábio superior do paciente. A gente tem que equilibrar esse perfil facial do paciente.